hoje e amanhã, pela manhã, eu vou fazer aqui uma introdução, vou falar com você sobre algumas curiosidades, como é que se divide a carta. E na quarta-feira, a gente começa a Vera, ok? Terça-feira, 8 da noite, a nossa largada oficial. Então, já programe aí na tua agenda, vai ser uma bênção. Lembrando que quarta-feira, às 8 da noite, nós temos o início, a inauguração do programa do Colégio Batista do Rio de Janeiro, numa entrevista abençoadora com a pastora Ângela Valadão. Você é o meu convidado mais do que especial. Que alegria, pastora Paula, que boa notícia no começo dessa semana, o Inter goleando o Flamengo. Aí, sim, a gente vê que eu sou o profeta, o melhor de Deus ainda está por vir. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso que havia tanto silêncio aqui na cidade maravilhosa e a Urubulândia estava calada, sem falar nada. Bom dia, porque quando eles ganham também, eles são assim, falastrões ao extremo, chegam a ser insuportáveis. Vamos lá então, pega aí a tua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, ok? A essência da carta aos Coríntios é a seguinte: entenda que você faz parte de uma igreja, e essa igreja não é perfeita porque ela é formada de pessoas, e essas pessoas, elas também cometem erros. O objetivo, que eu olho para a carta de Paulo aos Coríntios e vejo, é ele ensinando a igreja a tratar com os problemas de carnalidade que afetavam aquela comunidade da fé. E veja que paradoxo, veja que ambiguidade. Uma igreja que tinha dons, uma igreja a qual Paulo trata sobre dons, ela também estava marcada negativamente pela divisão e pela desordem. E Paulo, ele é enérgico no tratamento das deficiências daquela igreja. E chama aquela igreja para o conserto. Chama aquela igreja para o arrependimento. É isso que a gente vê na primeira parte da carta. Nos 6 primeiros capítulos. A denúncia da carnalidade e o chamado ao conserto, o chamado ao arrependimento. Na segunda parte, do capítulo 7 até o capítulo 16, o apóstolo investe um tempo ali respondendo diversas perguntas que a igreja tinha, diversos questionamentos. Paulo fala do casamento cristão, Paulo fala da liberdade em Cristo, Paulo fala da adoração a Deus. É ali que Paulo também fala da ressurreição aos mortos. Qual era a intenção de Paulo escrevendo aos Coríntios? A importância de se viver em santidade. Por quê? Se eu agora estou em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu vejo que esse é o grande dilema da igreja. Jesus fala que a igreja precisa nascer de novo. Jesus oferece a água e o Espírito para esse novo nascimento. Mas a igreja, ela nasce de novo, mas continua vivendo como velha. Ela passa pelas águas e manifesta ali a exteriorização de um novo nascimento, mas continua vivendo como velha. É a lagarta que insiste em continuar rastejando e se alimentando de folhas, e agora, como lagarta, ela precisa mudar justamente os seus hábitos. E qual é a solução que Paulo apresenta? A revelação, a palavra, o ensino de Cristo, a atuação do próprio Espírito na nossa vida. Você vai ler a primeira carta aos Coríntios
e você vai ver. Paulo, ele traz a solução através das Escrituras, da revelação que o Espírito Santo de Deus lhe dá. É algo prático, tremendo e maravilhoso. Por isso que Paulo vai enfatizar aqui na carta aos Coríntios a necessidade de fazer o que estamos fazendo, queridos. Estudar a Bíblia. De gastarmos o nosso tempo com aquilo que verdadeiramente é pão, é claro. Você vai se divertir, você vai ter o teu momento de lazer, você precisa trabalhar, você precisa estar com quem você ama. Mas você precisa também gastar tempo naquilo que vai trazer alicerce para a tua vida, para aquilo que vai te mostrar a direção. Valores bíblicos para a nossa vida cotidiana. Por quê? Porque a gente vive num mundo imperfeito. Fazemos parte de uma igreja que é imperfeita e que somos imperfeitos e estamos nesse processo de metamorfose. É na carta de Paulo aos Coríntios que a gente vai ver temas como lealdade, moralidade, liberdade, adoração e ressurreição. E para você, um breve esboço dos 16 capítulos. Romanos tinha 16 capítulos e a primeira carta aos Coríntios tem 16 também. Então, deixa eu traçar aqui para você, um a um, o assunto que eu consigo enxergar em cada capítulo. Primeiro, a divisão na igreja. Segundo, o poder de Deus e a mente de Cristo. Terceiro, quem nós somos? Nós somos cooperadores de Deus. Capítulo 4, servos de Cristo e o ministério. Capítulo 5, fermento velho e os falsos irmãos. Capítulo 6, divergência entre irmãos. Qualquer coincidência é mera semelhança. Capítulo 7, conselhos para solteiros e casados. Capítulo 8, a liberdade cristã. Capítulo 9, o ministério de Paulo. Capítulo 10, o perigo da idolatria. Capítulo 11, instruções para o cotidiano da igreja. O uso do véu, a santa ceia. Paulo falando de costumes da igreja, ajustando a igreja para aquela época e para a nossa época. No capítulo 12, acerca dos dons ministeriais. E no capítulo 13, um capítulo icônico. O amor é o maior dom. Capítulo 14, ajustando a igreja no uso de línguas estranhas. Capítulo 15, a importância da ressurreição. E no 16, instruções sobre a oferta. Ok? Esse é um rápido esboço daquilo que é a carta de Paulo aos Romanos, que nós vamos iniciar aí a leitura no próximo dia 11, quarta-feira.